fez em nossas vidas. Glória a Deus. E graças a Deus por isso. Eu quero aproveitar esse momento, quero deixar gravado nesse vídeo. Amados, nós passamos por momentos delicados em relação ao nosso site, ao nosso mural de recados. Tentaram invadir a nossa galeria de vídeos, mas não conseguiram. Mas conseguiram invadir o mural de recados. O inimigo não brinca de ser inimigo, irmãos. Invadiram e toda a mensagem que chegava ao mural, eles retornavam com uma mensagem dizendo, os irmãos que já me enviaram e-mails, dizendo que era mensagem estarrecedora. Eu não tenho nem noção, que eu não tive nem a coragem de perguntar para eles que tipo de e-mail foi que eles enviaram. Eu não perguntei, amados. Mas eu vou enviar um e-mail e vou perguntar, para saber. Então veja vocês, mas graças a Deus, nós restauramos, está restaurado o nosso sistema, está restaurado o nosso mural de recados, e eu quero dizer que todo aquele que tem nos aberto, visitado o nosso site, que pode entrar despreocupado, pode abrir não só o site em si, tá? Os vídeos, mas pode também abrir o mural de recado, pode se manifestar se for do interesse de cada um, tá? Porque agora nós estamos restaurados. Então, amados, é para que você entenda, e todo aquele que tem nos acompanhado, que tem visto, assistido todos os nossos vídeos, visto os testemunhos que têm sido contados, falados no mural, para que cada um possa continuar manifestando, porque isso é importante, não só para nós, para o ministério das Assembleias de Deus, mas para esse pastor. Então, graças a Deus, que nós que estamos em Cristo Jesus, jamais nós seremos derrotados. Não seremos, jamais. Tá? Porque o Senhor é comigo e é com você e é com o nosso ministério e tem nos dado a sustentação necessária. E uma coisa importante, amado, nós recuperamos todo o conteúdo que já tinha dentro do mural de recados. Foi todo recuperado. Tá? Então, muito bem. Muito bom. O estudo dessa noite é um estudo interessante, porque vem nos ensinar, e vem nos ensinar muito. Vamos falar quais são as consequências do pecado. Então eu peço a você que preste bastante atenção, porque é importante que você possa absorver esta palavra nesta noite, esse ensino, para que, se você pecava, então não peques mais. Nós temos por texto o Salmo 51, do versículo de 1 a 5, e 2 Samuel, capítulo 12. Nós temos essas duas referências, para que você possa entender o que é que Deus vai falar contigo nesta noite. Se você puder, abra as vossas Bíblias lá em Salmo 51, coloca um marca-texto, vai lá para 2 Samuel capítulo 12 e marca também, porque eu vou distribuir algumas referências para que você possa entender o que é que nós queremos ensinar nesta noite. Mas nós queremos dizer que o pecado faz com que a vida de uma pessoa se destrua, principalmente
principalmente a vida espiritual. Você se perde ou perde-se a sua salvação quando você não observa que Jesus pagou o preço por mim e por você, levando sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Então o Senhor já fez isso por nós. Agora nós precisamos de lutar e buscarmos permanecer sem pecado, porque o Senhor pagou o preço por nós. Então, irmãos, só para você entender, tá? Vou ler para você entender. Nós dividimos esse estudo em 11 capítulos. O primeiro capítulo eu vou passar diretamente para você me acompanha aí, que está lá no Salmo, vou ler o Salmo 51, do versículo 1 ao 5, que diz assim: aquilo que mancha o homem. O que é que mancha o homem? É isso que nós temos que aprender. Aquilo que mancha o homem nós temos que evitar, nós temos que abominar, nós temos que rejeitar. Nós não podemos aceitar isto para mim e para a sua vida. Diz assim, versículo 1 do capítulo 51 do livro de Salmos, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Amado, se você observar atentamente para o que esses 5 versículos está falando para nós, já está de bom tamanho para que nós possamos entender o que é que o Senhor quer falar sobre a mancha, ou o manchar o homem, o manchar a sua integridade, a sua dignidade. Por isso o Senhor fala com clareza, e o salmista, com muita sabedoria, no início pedia, clamava por misericórdia a Deus, porque ele sabia que Deus era benigno, e ele conhecia as suas iniquidades, os seus pecados. Por isso ele clamava ao Senhor. E é isso que eu e você temos que fazer: clamar, clamar e clamar, buscar no Senhor, tá? O seu perdão, para que nós possamos crescermos espiritualmente. Não é fácil. Veja você que o salmista dizia, quando ele falava: lava-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja você a grandeza e a humildade daquele salmista, nada menos e nada mais do que Davi. Então vejam vocês que quando ele continuava clamando, pedindo, ele dizia e confessava ao Senhor, quer dizer, ele se arrependia, e ele confessava ao Senhor, tá? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amado, isso é uma lição de vida para mim e para você. Porque nós temos que clamar dessa forma, nós temos que colocar-nos na presença do Senhor.
e não tentar justificar o seu pecado. Não, nós temos que declarar e termos a consciência de que nós pecamos contra o Senhor. Verdade. Por isso o Senhor fala com muita clareza, e o salmista, dando continuidade, ele confessava ao Senhor e dizia: contra ti somente pequei. E é isso que eu e você faz. Nós pecamos até mais, porque nós pecamos também contra o nosso irmão. Além de pecar contra Deus, contra o nosso Pai, nós ainda pecamos contra o nosso irmão. Então é para que você entenda que não pode, não deve ser feito dessa forma. E o Senhor diz ainda, o salmista ainda continuou falando, clamando: e fiz o que a teus olhos é mal. Quem de nós um dia dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus, dizendo para Ele que tudo nós fizemos, o que aos olhos de Deus era mal? Com certeza, nenhum de nós jamais falamos isso, porque nós não somos humildes o suficiente, nem temos também sabedoria suficiente para isso. Mas o Senhor ainda disse: para que seja justificado quando falares e puro quando julgares, porque Deus não pecou e não peca. Deus é perfeito, 100% perfeito. Tá? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós sabemos disso, irmãos. Então, por que nós não admitimos que pecamos contra Deus? Por que nós não admitimos que nós não somos nada, nós somos pó, e que nós precisamos de buscar no Senhor o perdão para os nossos pecados? Se nós não buscarmos o perdão, nós não herdaremos a coroa da vida, amados, porque nós não vamos nos santificar. Então nós dificilmente chegaremos lá, nós receberemos as promessas de Deus. Então eu quero que você preste atenção, você volte depois a ler novamente esses 5 capítulos e reflita bastante sobre esses 5 capítulos. Porque Davi é tido como o coração de Deus. É isso que nós estamos tentando falar a cada um, para que cada um possa buscar em sabedoria, em humildade, em mansidão, um coração aquebrantado, para você poder falar e dizer assim: eu tenho intimidade com o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, é muito difícil você falar isso. Eu tenho intimidade com o meu Deus. Você tem que pagar o preço, irmão. Você tem que buscar verdadeiramente para você poder dizer: eu tenho intimidade com Deus. Glória a Deus. Não é fácil. Mas veja você, eu vou distribuir algumas referências e você, por favor, vamos começar aqui com o irmão Mauro. Salmo 51, versículo 8. Irmã Adriana, Salmo 51, versículo 11. Irmã Thaisa, Salmo 51, versículo 12. Irmã Maria Benilda, diaconisa Maria Benilda, 2 Samuel 12, 14. Diaconisa Francisca, Salmo 51, só o versículo 11 e o 12, e o 13. 11, 12 e 13, por favor. Vamos voltar ali. Irmã Jaqueline, Salmo 51, 14 e 15. Irmã, deixa eu ver ali para dar um menorzinho para outra irmã. Irmã Rutiele, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19 e 20. Letícia,
2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Sara, Salmo 51, você vai ler do 14 ao 18. A irmã está com Bíblia, irmã? Está com Bíblia? Então, Salmo 51, nós vamos voltar a repetir o 14 e o 15 dos versículos, tá? A outra irmã aí, tá? A nossa amada noiva do irmão. Salmo 51, 17 e 18. E é só. Por hoje é só. Amados, então esse estudo dessa noite foi dividido em 11 itens diferentes. O primeiro, nós falamos daquilo que mancha o homem. A leitura que eu fiz no Salmo 51, versículo de 1 a 5. Mas ainda, para você entender, o que é que deixa o homem infeliz? Leia para nós começarmos a entender o Salmo 51, 8, por favor. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Amém. É bíblico. É bíblico. Você tem que entender o que é que o Senhor quer falar contigo. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Porque se você continuar lendo esse salmo, você vai entender o que é que o Senhor quer falar contigo nesta noite. Tá? Para que gozem os ossos que tu quebrastes. Amado, isso é muito sério. Porque quando você comete o pecado, você não é uma pessoa feliz. Você é infeliz. Você só pode gozar de felicidade quando você anda retamente nos caminhos do Senhor. Ainda dentro do deixar infeliz, leia Salmo 51, 11, por favor, só para vocês irem entendendo. Não me lances fora da tua presença, e não retira de mim o teu Espírito Santo. Amém? Amado, se o Senhor tirar de sobre nós o seu Espírito, você pode se considerar um vivo morto. Você não tem vida em si mesmo. Por isso o salmista usou para falar desta forma, tá? Para dizer, afasta-o da presença de Deus. Quer dizer, afasta a infelicidade, afasta o pecado, afasta as iniquidades. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha, nós, é isso que nós temos que clamar. Quando você orar ao Senhor, clame ao Senhor, diga para o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Não pense e não queira que isso aconteça na sua vida, amado. Porque se isso acontecer, você está perdido. Então veja você, tira também a paz, não, entristece o Espírito Santo de Deus. Esse eu vou voltar a ler para vocês, que eu não passei ele não. O que é que entristece o Espírito Santo de Deus? A iniquidade, o pecado, irmãos. Se você ler na sequência, versículo 10, versículo 11, você vai entender o que entristece o Espírito Santo de Deus. Então não queira que isso aconteça na sua vida, porque quando isso acontece, tira a paz e a alegria do homem, do ser humano. Tira a paz totalmente. Leia o versículo 12, por favor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém?
É isso que Deus está falando. Aí isso o salmista, você vê a sabedoria do salmista. O salmista sabia que ele era pecador e que ele tinha pecado contra Deus. Mas ele teve duas opções. Uma de se colocar nas mãos dos homens para ser julgado, e a outra opção para Deus o julgar. Ele quis e pediu a Deus que Deus tratasse com ele, que o julgasse. Por quê? Ele usou também de sabedoria, porque ele sabia que Deus é misericordioso. Por isso ele clamou ao Senhor: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Quer dizer, me dá ou me dê o espírito novamente. Coloque sobre mim. E é isso que nós temos que fazer em nossas orações. Mas ele diz que escandaliza o nome do Senhor. Vamos caminhar para você entender. Veja, leia para mim 2 Samuel 12, 14, para que você possa, na sequência, entender. Todavia, porquanto com esse defeito deste lugar, sobremaneira o que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Amém. Amado, a Bíblia nos traz uma palavra santa, de fácil entendimento. Mas para que o homem venha a entender verdadeiramente o que o Senhor quer falar, está falando. Veja você que quando ele fala lá em 2 Samuel, que ele diz: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então veja você que Deus não brinca de ser Deus. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências do pecado permanecem. Esse você vai responder por ele, não tem como você fugir, porque para essas consequências não tem perdão. Deus te perdoa, mas você vai responder pelas consequências. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Então aqueles homens que eram homens de Deus passaram por essa situação. O Senhor os perdoou, mas as consequências daquele pecado eles pagaram, eles responderam. Veja você que o pecado afeta o testemunho perante o mundo. O que nós temos falado? Dê testemunho. Você tem que fazer a diferença. Por onde você passar, as pessoas têm que te ver com olhos, com bons olhos, porque você está dando bom testemunho. Quando você passa, as pessoas têm que dizer e devem dizer: olha, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Olha aquele jovem, você vê como aquele jovem anda, como ele se veste. Você não vê ele parado em barzinhos, você não vê ele parado em rodinhas de pessoas, você não vê. Veja o testemunho que ele dá. Então, amados, por isso é necessário que você observe o que é que Deus quer para mim e para você, por favor. Prestem atenção, irmãos. Não expulsa a tua presença, nem tiro de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria na tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Veja a sabedoria do salmista. Ele clamou ao Senhor, pediu ao Senhor: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação,
e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos... Olha a promessa que ele fez, hein? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Veja que ele está fazendo um compromisso, tá? De ensinar, de ministrar, de evangelizar, de pregar. Ele está fazendo um compromisso com o Pai. Por isso ele é tido como segundo o coração de Deus. Muito bem. Na continuidade, cerra a boca para o testemunho. É uma palavra dura, irmãos. Cerrar a boca para o testemunho. Leia para nós Salmo agora 51, o 14 e o 15, para que nós possamos entender verdadeiramente o que o Senhor quer falar. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Leia o 15 também. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gosta que animais sejam queimados como oferta a ti. Amém. Amados, é simples. Para nós entendermos, livra-me dos crimes de sangue. A minha versão, que é a mesma coisa que a irmã leu, viu, gente? Não confundam. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Olha o que aquele varão clamou, pediu, e Deus o ouviu, porque Deus devolveu a ele a alegria da salvação. Deus não retirou de sobre ele do teu Espírito Santo, mas ele se comprometeu com Deus de várias maneiras. Ele se comprometeu em ensinar, quer dizer, em pregar a sua Bíblia, o seu Evangelho. E ele ainda continuou falando mais ainda: abre os meus lábios, abre a minha boca, para que ele entoasse louvor, para que ele louvasse, porque ele era um levita. Quando nós falamos que a palavra de Deus, o louvor, é uma oração, amados, nós estamos voltando ao tempo para nós entendermos isso. O louvor é uma oração. Como Davi escrevia aqueles salmos, como Davi louvava aqueles salmos, ele louvava com aquela harpa o salmo que ele escrevia. Quer dizer, ele orava ao Senhor através do louvor. Glória a Deus, aleluia. Por isso o louvor é tão importante para mim, para você, para o ser humano, para o homem em geral. Muito bem. Leva o homem ao juízo. Como vai levar o homem ao juízo, irmãos? Leia para nós 2 Samuel capítulo 12, versículo 19 e o 20. Glória a Deus, feliz. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi aos seus servos: e é morta a criança. E disseram: é morta. E Davi se levantou da terra, e se levou, e se ungiu, e mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. E então veio à sua casa, e pediu um pão, e lhe puseram pão, e comeu. Amém. Vocês lembram que nós falamos claramente sobre a morte do filho? Deus tirou de Davi o seu filho. Foi o pagamento pelas consequências do pecado. Mas Deus não deixou ele enganado. Deus falou para ele
Deus o avisou. Mesmo ele clamando, mesmo ele buscando o Senhor, mas aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Glória a Deus. Então, é importante que nós também venhamos a cumprir aquilo que nós um dia prometemos ao Senhor. Então, veja você, que quando assim nós fazemos, nós entendemos que nós somos perdoados quando nós confessamos ao Senhor honestamente, quando nós confessamos com o coração, não é da boca para fora não, tá? Não é, porque tem muita gente, eu vou citar um exemplo simples, tem muitas pessoas que talvez tenham uma mágoa do seu irmão, ele perdoa o seu irmão, mas ele não perdoa com o coração, ele perdoa da boca para fora. Quando ele vê o seu irmão, ele vê ele de frente, vai de encontro, tá? Não tem para onde ele correr nem ele sair, ele chega a tremer. Então ele não perdoou. Veja você que isso tem acontecido entre o povo chamado povo de Deus, tá? Então quando você perdoar, busque o perdão lá no fundo do seu coração. O Senhor diz que nossos pecados foi lançado no mar do esquecimento, e deles ele não se lembra mais. Então assim nós temos que proceder, se é que nós queremos receber do Senhor a salvação, se é que nós queremos entrar no céu. Leia para nós aí 2 Samuel, versículo 13, por favor. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram em uns alforjes perto de um açude, e subiam pararam estes do lado de Sá, do sul, e aqueles do lado de lá. Amém. Deixa eu procurar aqui, irmãos, que não está batendo com a minha aqui, versículo 13, que diz assim: Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua... também estou lendo errado. Muito bem, graças a Deus, misericórdia, Senhor. Então, essa é a versão correta, 12, versículo 13, diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então veja, Natã era um profeta do reino de Davi. Deus perdoou a Davi o seu pecado, mas a consequência não. Deus o levou, ou levou o Senhor, seu filho, tá? Então é assim que Deus faz, viu, irmãos? Viu? É assim que Deus faz. Então é capítulo 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, tá? Versículo 13 é a resposta correta. Muito bem. Continuando para nós entendermos, Deus receberá o louvor. Deus receberá o louvor. Veja você o quanto é importante, o louvor, tá? Então vamos lá, leia para mim Salmo 51, do versículo 14 ao 18. Leia para nós aí, Salmo 51, versículo do 14 ao 18. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e da minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Amém. Você está vendo, amado? Essa passagem foi mais para você conhecer
e ver o que Deus fala. Daí a forma que ele fala quando o Davi disse assim: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os daria. Então, ainda tem mais, é só para você entender. Mas vamos caminhar, só para você entender. Nós já estamos para encerrar, estamos no final. Leia o Salmo 51, versículo 14 e 15 novamente, por favor, para você ver quando o homem cerra a sua boca para o testemunho. Só para você entender. Livra-me dos crimes de sangue e Deus, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará ao teu louvor. Amém. Então veja você como Davi usou de sabedoria nesse salmo. Quando ele pediu, ele clamou ao Senhor. Por que ele clamou ao Senhor? Porque Davi era um homem de guerra. Era um homem fantástico naquela época. Toda a batalha ele era vencedor, porque Deus era com ele. Mas ele era um homem de guerra. O que era um homem de guerra? Um homem que tinha muito sangue nas suas mãos. Por isso ele pedia: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. É isso que nós temos que fazer. Eu sei que nenhum de vocês tem crime de sangue, mas clame ao Senhor pela sua misericórdia, clame ao Senhor o perdão pelas suas iniquidades, pelos seus pecados, porque quem não tem pecado? Todos nós temos pecado, mas nós temos que voltar para o Senhor e clamar a Ele, para que Ele nos dê sabedoria, nos dê força, nos restaura, tá? Porque nós precisamos ser nos restaurados todos os dias. Para nós encerrarmos, leia Salmo 51, 17 e 18, por favor. Sacrifício agradável a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido ao contrário. São desprezarás, ó Deus, faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os maus ao Jerusalém. Amém. Amém? Você está vendo? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Esse é o sacrifício que Deus quer de mim e de você, viu? Ele não quer outra coisa não. Antigamente existiam os holocaustos para encobrir, os pecados do homem, mas não era perdoados, era só para encobrir. Hoje não, hoje é diferente. Hoje os nossos pecados são perdoados, mas não esqueça das consequências, viu? Aí o Senhor diz aqui: olha, um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus não despreza, amados. O homem, quando ele se deleita no Senhor, quando você se joga nos pés do Senhor, quando você começa a clamar ao Senhor, você começa a chorar, a derramar em lágrimas, e o teu coração, mas é o coração, Deus não despreza. A palavra está dizendo que Ele não despreza. Ele vai, com certeza, vai te perdoar. Mas existe aquela palavrinha, viu? Ó, vai, mas não peques mais, viu? Senão não adianta não. Aí diz a palavra: abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Olha, irmãos, nós temos que aprender que além de nós pedirmos perdão ao Senhor, nós também precisamos de pedir graça, bênção, milagre para os nossos irmãos, para as nossas parentelas, para todo mundo, para a nossa igreja, o nosso ministério, o nosso pastor,
os líderes da igreja. Nós temos que aprender a pedir também, porque tem muita gente que não pede. Tem muita gente que ele faz a sua oração, além de ser uma oração de flash, que é uma oração de flash, é rapidinho, vapt-vupt. Não, irmão, tenha calma, espere. Muitas das vezes, se você esperar, você vai ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por isso você não pode fazer dessa forma, tá? Abençoa o que tem e o que não tem, e amém, e tal. Não faça isso dessa forma, não. Para, ore, busque, se entregue, chore, se derrame na presença do Senhor, porque assim é que o Senhor quer para mim e para você. E nós entendemos na nossa conclusão que o gafanhoto e lagarta talvez tenha consumido muito os nossos dias, porque nós nos dedicamos muitas coisas erradas, tá? Mas nós entendemos que existe um remédio, tem um remédio que pode resolver isso aí. Fácil. E eu tenho ensinado isso para vocês. Chama-se arrependimento, confissão, renúncia, mas renúncia das coisas do mundo. Venham para o Senhor, venham para Jesus, porque Ele está com os braços abertos para te receber. Glória a Deus. Então, amado, nós entendemos que quando nós arrependemos, quando nós confessamos, quando nós renunciamos às coisas do mundo, nós entendemos que nós passamos por uma restauração espiritual, tá? Que o Senhor proporciona para nós. A favor de quê? A favor da minha alma, da sua alma, dos nossos espíritos. Sem contar que esta restauração é uma restauração completa, e quando ela vem com fartura para as nossas vidas. Então não esqueça, amado, não esqueça, combata o pecado da sua vida. Não faça confusão. Mas é um pecadinho. Amado, não existe isso. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e acabou. A palavra é clara. Pecado, se você pecou, destituído, você está na graça. Não tem outra forma. Você tem que buscar o quê? O perdão do Senhor. Mas você só conseguirá o perdão do Senhor através do quê? Do arrependimento, da renúncia, da confissão. Não tem outro caminho, não tem outra forma. A única forma é essa. Não esqueçam, amados, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.